Ele veio para os judeus, mas os judeus não reconheceram, simplesmente porque não era o rei que eles esperavam. Muitas das vezes acontece isso na nossa vida, né? Às vezes a gente espera assim, seja coisas grandes, extraordinárias, mas Deus ele faz coisas pequenas se tornarem grandes na nossa vida. Isso é muito importante, tá? Do 4 ao 26, a gente fala sobre o ministério de Jesus. E ele fala ali muito sobre os sermões, os milagres, as maravilhas de Jesus. E do 26 ao 28, fala da morte e ressurreição de Jesus. Ele foi traído, ele foi negado, ele foi crucificado, ele foi morto, mas ele ressuscitou. Por isso que nós estamos aqui, devemos adorar. Então não posso deixar de convidar você, pegando o livro de Mateus, a ler. E não só isso, fazer a leitura diária. E hoje, inclusive, estava lá no grupo da igreja, um appzinho, para você receber o certificado que você leu a Bíblia o ano inteiro. Te convido a esse desafio, porque nós, como cristãos, nós temos que conhecer e prosseguir na palavra do Senhor, senão não adianta de nada. Nós somos crentes vazios, poucos, e a gente não consegue crescer, tá? E aí eu voltando com vocês ali, versículo que eu li, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como sábio das leis. Queria trazer para vocês uma palavra hoje sobre autoridade. Nós, enquanto cristãos, temos que ter autoridade. Só que para a gente chegar a ter essa autoridade, a gente precisa de alguns detalhes da nossa vida. Porque às vezes a gente acha que não faz diferença, mas faz uma diferença muito grande. Muito, tá? Quando Jesus estava ali no meio do povo, ele estava falando, a autoridade naquele povo, naquela época, você tinha que citar os escribas, as tradições, as autoridades, para que as pessoas pudessem reconhecer aquelas interpretações. Mas Deus ele veio naquele momento para dizer o seguinte: esquece, não precisa de autoridade do homem, não precisa de autoridade humana, é minha autoridade, é minha autoridade. Eu não preciso ninguém endossar minha autoridade. E é assim você na sua vida. Você não precisa que ninguém endosse sua autoridade, somente Deus. Não se preocupe com a autoridade do homem. O homem não pode fazer nada, mas Deus pode fazer tudo na sua vida. Jesus chegou com uma nova autoridade e ele precisava citar fontes, porque ele é o nosso verbo. Em João 1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ela estava com Deus e ele era Deus. Então você não precisa, irmãos, você não precisa de uma autoridade humana sobre a sua vida. Você precisa de uma autoridade divina, espiritual, porque só Ele que vai fazer com que você siga e que você prossiga nesse seu caminho. Não adianta a gente se limitar, se constranger com o homem, o que o homem pode fazer. O homem não pode fazer nada. Quem dá a última palavra na nossa vida é Deus. A autoridade vem de Deus, vem para a nossa vida, vem para nos salvar, para nos resgatar, para nos redimir. É assim por isso que Ele morreu na cruz por nós. Se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui hoje. E a autoridade, ela não é nossa. Ela nunca foi. A gente está muito acostumado a dizer que a autoridade, ela vem no nosso trabalho secular. Seu gerente, seu diretor, seu CEO, seu vice-presidente, seu pai, sua mãe. É autoridade. Você acha que essa é a autoridade. Só que a autoridade divina é muito além disso. No reino espiritual, Marcos 10, 43, 45, diz que assim: não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. A gente precisa entender que não adianta a gente tentar estabelecer autoridade. Essa autoridade vem dele, vem sobre a nossa vida. Nós somos dependentes. Não tente fazer do seu jeito. Quando nós tentamos fazer do nosso jeito, nada dá certo. Para e pensa na sua vida. Você, enquanto cristão, reflete. Toda vez que você tentou tomar alguma decisão, pensando em você e não entregando isso para Deus, não deixando que essa autoridade viesse dele, essa coisa deu certo? Eu não vou nem responder, porque todo mundo ali já acenou com a cabecinha. Não deu certo. Nenhuma autoridade que venha
de nós mesmos, não dá certo. Então a gente tem que sempre se colocar na posição de autoridade divina. Deus me dá a autoridade, me diz o caminho, me mostra onde eu devo seguir. Para que nós somos o quê? Servos. Como eu consigo ter essa autoridade? Sendo servo. A gente fala muito aqui, a Ilana me chamou muita atenção quando eu vim para cá. Ele fala muito sobre essa questão do propósito, de você servir, de você estar na casa do Senhor. Nós, enquanto somos servos, nós aprendemos que não importa, aqui nessa igreja, não me importa se você tem dinheiro, se você não tem, se você mora num palacete, se você mora num casebre, se você anda de carro do ano, se você anda a pé. Para Deus, isso não se importa. Então, eu e você não temos que nos importar com isso. Se a minha irmã chega aqui e ela veio mal vestida, se ela não tem, eu tenho que acolher. Pegar essa irmã, colocar, o pessoal do Dream Center faz, leva, acolhe, coloca roupas. As pessoas não têm que comer, chegam aqui. E isso faz um diferencial muito grande. Outro dia, eu e o Oswaldo estavam na farmácia. E aí, a pessoa falou assim, meio que conversando com o Oswaldo, e o Oswaldo falou assim, eu não tenho, eu estou sem trabalhar, não consigo. Aí o Oswaldo, não, e como é que você está fazendo? Aí ele falou, não, tem uma igreja ali, ó, aqui na frente, sabe? Que eu vou lá e pego uma cesta básica por mês, que ele me ajuda. E aí eu vendo aqui o docinho no sinal, para me comprar as outras coisas por leite para o meu filho. Então, entenda que tudo que você faz, até você chegar, entregar seu quilo ali na hora que você entra, quando você senta no seu banco, quando você é um voluntário para servir, saiba que Deus está reconhecendo isso. Você está colocando como servo. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção? O pastor Bernardo, outro dia colocou assim no grupo. Irmãos, olha que absurdo. O pastor Mateus estava desentupindo o banheiro e tinha um monte de obreiro aí na igreja. Ele não pediu, ele foi e fez. Isso é ser servo. Isso é ser servo. Ele não espera, ele não pergunta, ele faz. Assim como tem outros aqui, outros pastores e outros irmãos que estão aqui. Eles não esperam, eles são servos. Eles se colocam na posição de servo diante do Senhor. Isso é autoridade, isso não é desmerecimento. No mundo espiritual, as coisas são totalmente aversas do que a gente vê no mundo secular. Autoridade, você acha que é poder? Para Deus não é. É o seu servir, é o seu melhor, é a sua melhor doação para Ele enquanto serve. E a segunda coisa que muito impacta também, principalmente os cristãos novos, aqueles que estão navegando aí, não estão, como disse o pastor Júlio, ainda não estão na piscina funda, estão no lado raso, eles são muito amedrontados. Então, quando chega na igreja, eles querem sempre se defender. Então, se escuta uma afronta, escuta alguma coisa que não entendeu, às vezes você não está nem falando dele, está falando de uma outra pessoa, já toma para si, já acha que aquilo é com ele, já fecha a cara, já não quer mais vir na igreja, não quero mais servir, esse ministério não serve para mim, essa casa não serve, estou saindo da igreja. Irmãos, vamos ser servos, não se defenda. Quem nos defende todos os dias é Deus. Porque lá em Isaías 50, o versículo 9a diz assim: e é soberano o Senhor que te ajuda, quem irá te conceder? E a outra tradição na Almeida diz assim: eis que meu advogado é o Senhor, quem vai me condenar? Não se deixe julgar, não seja julgado pelo homem, deixa que Deus faça a sua atribuição. Muitas das vezes nós queremos tomar à força o reino de Deus. Não é assim que é tomado o reino de Deus. E nunca vai ser. A vingança e a defesa, ela tem que vir de Deus e não do homem. Quem se vinga não conhece a Deus. Porque se você toma uma atitude contra o teu irmão, você não conhece a Deus. E se você conhecesse, você não tomava essa atitude. Você entregava ele na mão de Deus. Deus, faça o teu melhor. Jesus, toma ele nas tuas mãos. Não foi isso que eu fiz, não foi isso que eu falei. Jesus, abre aquele coração, vá até ele e peça perdão. Na própria palavra de Deus diz que nós somos só da terra, nós temos que estar o quê? Suportando os mais fracos na fé.
Se você é um crente que já tem muito tempo de igreja e você já está no lado fundo, arrasta um que está no raso com você. Vamos fazer essa igreja crescer. Essa igreja, como diz o pastor Júnior, é linda, e é mesmo. Essa é uma igreja diferenciada. Eu acho que todo mundo que entra aqui sabe disso. É muito diferente. Ela é uma igreja local. É uma igreja que ela vê o irmão, ela vê o propósito, ela procura te colocar no propósito, ela procura você sempre te direcionar para o ministério, para você estar servindo, para fazer conexão. Nós, enquanto servos, nós temos que aprender a nos defender em Deus. Nosso advogado é Deus. Uma das coisas terceira coisa que Deus sempre fala sobre a questão da autoridade, sobre a autoridade divina sobre a nossa vida. Ser manso. Isso é difícil, gente. Não é fácil ter a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Ser manso, gente, nós somos humanos. Eu sou esquentada, muito. Ser manso para mim é um baita desafio. Oh, glória. Até porque pelo próprio ramo que eu trabalho, as coisas têm que acontecer, então tem que fazer, tem que acontecer, tem que entrar, tem que sair. E eu movimento muito dinheiro, então não tenho o que fazer. Você tem que fazer. É na força, é no braço. Mas para Deus, não adianta. Eu posso ser, como diz meu marido, bravo lá. Posso mandar lá. Aqui não manda. Ele fala para mim, aqui na igreja não manda. Aqui, ainda estava no domingo, eu estava servindo, ele falou, cadê o crachá? Por que não está na porta? Está atrasada. Eu falei, Jesus, foi isso que eu pedi. Eu falei, o céu, vamos fazer isso comigo, não fiquei me mandando. Mas eu fui lá, fiz o meu papel de servo, eu fui lá, contrariada, mas depois Deus falou no meu coração, não foi isso que você pediu, pessoal? Aí eu quero saber pedir. Tem que saber pedir. E eu posso citar para vocês dois personagens da Bíblia que falam sobre mansidão. Moisés, Números 12, 3, que diz assim: ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro naquela terra. Por que ele foi escolhido para conduzir o povo pelo deserto? Porque se fosse uma pessoa impaciente, ia falar, deixa esse povo para ir, vamos embora. Deixa esse povo para ir. Mas não, ele era manso. Deus escolheu ele por causa disso, porque ele era manso. Imagina se Deus me escolhe para conduzir o povo. Eu falei, deixa todo mundo ir, fica aí. Porque aí não vai. Mas não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus espera de mim e de você. Quando a gente vê o nosso irmão ali, tentando cair, tentando ficar no meio do caminho, você tem que fazer? Irmão, vem aqui, vamos caminhar junto. É difícil, irmão, é difícil. É difícil você cuidar dos seus filhos, da sua casa, do seu marido. Quanto mais cuidar de uma outra família. É difícil. Eu, comendo em casa, vou falar aqui, eu não tenho problema com isso, eu não tenho filtro, irmãos. Que eu acho a pastora e o pastor loucos, que tem 2 filhos pequenos, estão na frente da igreja. Eu falei, é muito Deus na vida deles. É muito Deus. Porque eu com o meu pequenininho já enlouqueço lá. E é, entendeu? E outra pessoa, que também a gente pode citar ali como servo manso, foi Jó. Gente, eu acho que Jó é um exemplo para a gente enquanto cristão, né? Porque Jó 1, 7, 8 diz assim, voltou, graças a Deus, que você não copiei não, irmão. O servo disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Gente, que exemplo melhor do que Jó? Jó foi um homem que teve os filhos mortos, ele era um homem rico, foi se vestir de pó, teve lepra, mas nenhum dia ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, mas ele jamais amaldiçoou o Deus que ele tinha.
E às vezes nós colocamos nosso Deus tão pequeno, né? Amaldiçoando, quando acontece uma coisa tão pequenininha na nossa vida, ai, desgraça. Amém. Aprende a dar amém. Glória a Deus. Está faltando? Amém. Deus vai prover. Não reclama. Está sobrando? Amém. Guarde, divide com o seu irmão. Você está prosperando? Ajuda a obra do Senhor. Investe na casa do Senhor. Porque tudo que nós temos, o ouro, a prata, a ferrugem, a traça vai corroer. Mas o que nós temos, tesouro do céu, é eterno e infinito. Nada disso. Não se apegue a coisas palpáveis. Se apegue às riquezas do céu. Para a gente fechar, e depois a Luana vai me chamar a atenção, que já estou passando de horário. A intimidade com Deus e o temor. João diz assim, 3:30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Essa noite, nós estamos aqui fazendo jejum. Ninguém saiu de casa porque estava entediado ou porque estava lá. Todo mundo veio aqui porque tem um propósito, todo mundo orando, buscando a face do Senhor. E é muito lindo. A comunhão com Deus é uma exigência principal para aquele que quer ter autoridade. Você só vai conseguir ter autoridade quando você se aproximar de Deus, quando você se derramar, você deixar o seu eu de lado e deixar que ele flua em você. Quanto mais perto você está de Deus, mais você reconhece que você é fraco, que você é falho, que você não consegue caminhar, que você não consegue fazer nada sem Ele. Então, irmãos, que a gente possa entender que tudo o que nós queremos, tudo que Deus quer, é que nós servimos. E aí eu não posso deixar isso sem todos juntos. Se você começou esse ano, você não serve nenhum ministério, repreenda esse demônio que está em você, não é possível. Venha servir na casa do Senhor. Se levanta. Vê qual ministério que você tem mais aderência e venha servir. Seja um domingo, irmão, seja uma quarta-feira, uma quinta-feira, mas venha servir. Seja engajador das promessas de Deus sobre a sua vida. Não deixa o homem te parar. Estamos começando o ano, jejum. Faça um reflexo sobre a sua vida e veja o que você pode mudar para 24. Não siga do jeito que você está. Faça uma reforma em você. Você não gosta de reforma na sua casa? Eu adoro reforma na minha casa. Faça uma reforma em você para 24. Deixa Deus te usar. Deixa você ser canal de bênção. Deixa você ser um instrumento na sua vida, na vida da sua família, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Deixa Deus fluir em você. Deixa Deus fluir cada dia na sua vida. Amém. Amém. Obrigado, minha irmã. Essa moda pega, hein? Não, essa moda pega, hein? Jesus. Vamos aqui orar pelos pedidos. Depois a gente vai estar encerrando o nosso momento de oração. Queria que você levantasse, colocasse a mão para os céus, onde vem o nosso refúgio. Todos os pedidos que foram colocados aqui, nós vamos levantar a ele.